Bem, boa noite, oficialmente, sejam todos bem-vindos a mais este encontro da Ciranda da Presença. Ciranda da Presença é um local que a gente se encontra virtualmente para aprender e praticar mindfulness. Antes da prática, eu trago alguma reflexão, algum conceito, teoria, para a gente entender como é que funciona o nosso cérebro, como é que funciona o nosso corpo, o que, que a fisiologia traz para a gente de mudança, de transformação e os benefícios com a prática de mindfulness. E esse título está errado, porque eu mudei. Tá? Então, disfarça. Não vamos falar sobre a regulação da motivação. Eu ia falar sobre a regulação da motivação, mas quando eu comecei a preparar o encontro ele foi, né, tomando outros rumos. Então, vamos falar hoje sobre o tempo e também sempre, né, sobre a atenção e o foco, mas fica aí, né, o gostinho da regulação da motivação que eu vou preparar para a semana que vem. Então, o que eu trouxe hoje? Por que mudou, né? Quando eu comecei a preparar o encontro, eu comecei a fazer uma leitura desse livro aqui. Não sei se vai dar para ver, porque é tão pequenininho, né? Aqui está chegando também. Que é Neurociência e Mindfulness, do professor Ramon Consenza, que ele é um pesquisador da Universidade de, se não me engano, da UFMG, e ele tem um estudo muito consistente nessa área de neurociência do mindfulness. E era com base nesse trabalho dele que eu estava fazendo essa aula da regulação da atenção. Mas a minha mente, assim como a de todos nós, ela faz muitas conexões o tempo todo. E por algum motivo veio uma frase de Sêneca para mim, de um livrinho pequenininho, esses pocketbooks, né, esses livros de bolso, que eu sempre ando com na bolsa mesmo, não no bolso, mas na bolsa, quando a gente está esperando o médico, numa fila de alguma coisa, eu vou fazendo uma leitura rápida. E tem uma frase que ele escreve num dos livros, que na verdade é um livro de cartas que ele trocou na época lá, a gente está falando de 60 anos de Cristo, 60 antes de Cristo, isso mesmo, 63, 65, esse livro. E ele começa a falar sobre o tempo e como que se percebe o tempo, como é que ele entende a morte perante o tempo presente. E aí eu comecei a pesquisar algumas frases, né, que eu sempre trago aqui para reflexão e caí aqui nessa do sofrimento da imaginação. Então, a gente sempre fala aqui que o nosso pensamento, ele é abstrato, mas ele está sendo produzido por nós, está dentro da nossa mente. E quando eu me coloco numa postura de observador do meu pensamento, eu estou mudando a perspectiva. Então, eu estou aqui, estou pensando que amanhã eu tenho que acordar cedo, que eu estou com fome, que hoje eu me atrasei para o trabalho, que eu me aborreci com alguma coisa, que minha filha está me esperando, que qualquer coisa. Nosso pensamento está o tempo inteiro em ebulição. E aqui no Mindfulness, a gente aprende justamente a observar esse pensamento, numa postura de curiosidade, numa postura aberta, uma postura sem julgamentos. Então, eu sou curiosa de mim mesmo. Então, eu simplesmente percebo o que eu estou pensando. E se a gente for ver, nesses nossos pensamentos, a nossa imaginação, acontecem universos, né? Um dia eu escutei que a gente aprende a ensinar algo que a gente mais precisa aprender. E isso nunca fez tanto sentido na minha vida quanto esse momento desses últimos meses ou 2 anos, assim, que é realmente essa atenção do momento presente, direcionamento do foco e da atenção, e como o nosso pensamento ele pode correr solto ou ser direcionado. E por que eu digo que nunca isso fez tanto sentido para mim?
Porque eu vivo universos dentro da minha mente. Sabe aquela coisa que você fica pensando cenários possíveis, cenários futuros, coisas maravilhosas e grandiosas que podem acontecer? Eu me vi assim. E eu não sabia, né, que eu era assim, aquela coisa. Quando eu comecei a me observar, eu falei, olha só, quantas coisas incríveis eu faço no meu pensamento, mas quando chega aqui, né, no aqui e agora, na nossa vida terrena, no presente, no cotidiano, eu não estou executando nada dessas coisas. Aí isso foi me causando um desconforto, uma angústia. E aí que foi 2019, né, o ano famoso que eu abri um Instagram, que eu não tinha, e que eu comecei a falar e ensinar e passar um pouco das coisas que eu vinha aprendendo, que eu vinha refletindo, que eu vinha descobrindo, e aí os estudos começaram a convergir, né? Então, sim, na nossa imaginação há um universo, há vários universos, se a de vocês for um pouquinho igual a minha, universos incríveis, maravilhosos, em que coisas maravilhosas e incríveis podem acontecer, ou não. Ou se você for uma pessoa que tem pensamentos só das coisas que podem acontecer de ruim, também todo esse universo está sendo criado dentro da sua mente. Então, quando a gente se coloca numa postura de se observar e não se apegar a nenhum pensamento, deixa o pensamento passar. Você não precisa ficar com aquele pensamento e tomar aquilo como verdade. Você pode, sim, observar o pensamento que chegou, e eles vão chegar o tempo todo, não julgar e deixar aquele pensamento passar, se ele não fizer sentido mais para você. Então, está aqui a citação de Sêneca, que eu falei, que tem no livro, que ele fala sobre o tempo. Como se fosse um diálogo, né? Porque são cartas que ele está trocando com Lucílio, que era um aprendiz dele, né? E ele diz então: podes me indicar alguém que dê valor ao seu tempo, valorize o seu dia e entenda que se morre diariamente? Nisso, pois, falhamos. Pensamos que a morte é coisa do futuro, mas parte dela já é coisa do passado. Qualquer tempo que já passou pertence à morte. E aí vem a solução. Aproveita todas as horas. Serás menos dependente do amanhã se te lançares ao presente. Enquanto adiamos, a vida se vai. Todas as coisas nos são alheias. Só o tempo é nosso. Só o tempo é nosso. O tempo é um dos nossos bens mais ricos e que não voltam. Um é o tempo e outro é a saúde. Então, quando a gente assume a responsabilidade sobre o nosso tempo, a gente começa a priorizar melhor como é que a gente aplica o nosso tempo. E é claro que todos temos nossas obrigações de estudo, de trabalho, de família, mas fica a reflexão. Quanto tempo a gente gasta em coisas que não estão nos trazendo nada de bom? E quantas vezes a gente não fala não para coisas que a gente gostaria de falar não, mas fica sem jeito, fica com vergonha, não sabe falar não, e acaba fazendo coisas ou se envolvendo em mais tarefas do que gostaria, ou se comprometendo com mais questões, ainda mais afazeres do que gostaria, simplesmente porque não aprendemos a gerenciar o nosso tempo, a falar não para as coisas que a gente não quer. E quando a gente fala em falar não e priorizar, a gente fala em foco, em concentração, em saber o que a gente quer para a nossa vida, agora, no futuro próximo e no futuro mais longe, e começar a direcionar as nossas ações para as coisas que a gente realmente quer. E quando a gente vai se envolver numa tarefa nova ou se comprometer com algo novo, pensar: será que isso está me aproximando
dessa pessoa que eu quero ser? Ou está me afastando desses meus objetivos, desses meus sonhos? Que a gente também pode resgatar a nossa capacidade de sonhar. E aí agora eu trago Jon Kabat-Zinn, né, o desenvolvedor do Mindfulness, numa frase que eu já trouxe no encontro passado, onde ele fala do registro da atenção, da experiência. Porque hoje a gente tem um celular na mão o tempo todo e nesse celular a gente quer registrar todas as nossas experiências, né? Então, muitas vezes a gente se vê tirando foto e filmando situações, ao invés de simplesmente estar lá e vivenciar, registrar com os olhos, com os ouvidos, com as sensações, o que a gente está realmente experienciando naquele momento. E ao invés disso, muitas vezes a gente registra para fazer um vídeo que a gente nunca mais vai assistir, né? Então, é um paradoxo até, se a gente for pensar. Então, para Jon Kabat, a atenção plena significa estar desperto, saber o que você está fazendo. E a gente está falando aqui de provavelmente 1970, 80, né, que teve esse desenvolvimento por esse profissional, esse pesquisador, e trazendo um paralelo com Sêneca, de 63 a.C., né? Então, alguns conceitos eles são realmente atemporais e eles vão sendo mudados conforme a nossa vida vai se desenvolvendo, né? Porque você imagina Sêneca com esse estoicismo todo, vendo a gente aqui frenéticos, com milhares de afazeres, com redes sociais, com vídeos de 30 segundos, e o que a gente está experienciando, né? Como é que a gente está aplicando o nosso tempo e o nosso conhecimento. E aí, para não deixar o Ramon totalmente de fora dessa apresentação de hoje, eu trouxe esse conceito dele, que é muito rápido e fácil da gente entender e aplicar. Que o grande lance desses encontros é a gente pegar o embasamento, pegar a musculatura para colocar o mindfulness na nossa vida cotidiana, para a gente trazer os benefícios para a vida cotidiana. Ou seja, não só nos momentos em que eu me sento para meditar, mas em vários outros momentos da vida. Na minha comunicação com as pessoas, na minha reação emocional, na minha postura física mesmo, a postura do corpo, na experiência que a gente tem nesses momentos, né, de se sentar à mesa para comer, de fazer uma caminhada, de conversar com alguém e estar realmente focado e presente na conversa, na pessoa, não estar com a mente divagando. Então, esse conceito de Ramon, que tem esse acrônimo, né, do RAIN, que é chuva em inglês, mas fica fácil de lembrar sobre a regulação emocional. Eu vou pegar o livro que eu derrubei no chão, só um momento. Pronto. E aí ele fala, então, do reconhecer, aceitar, investigar e não se identificar. Que são conceitos que, com outras palavras, a gente já vem trabalhando e estudando nos encontros anteriores. Para quem ainda não assistiu, todos os vídeos estão disponíveis no YouTube, todos os vídeos de 2022, né? Em 2021 a gente teve um ciclo diferente. Mas, e aqui, com esse acrônimo, acho que fica bem simples e bem fácil da gente entender e colocar isso na nossa vida cotidiana. Então, no reconhecer, estou com o livro dele aqui na mão, é reconhecer o que está acontecendo. Isso a gente faz durante as práticas, justamente para quê? Para que o nosso cérebro entenda isso melhor, crie conexões, sinapses, um caminho neural para que isso aconteça com mais facilidade no dia a dia. Então, quando eu sentir uma raiva, eu reconhecer que eu estou sentindo a raiva. Hora do avião. Ó, mesma hora do que os outros dias. Estou começando a conhecer aqui a rota aérea. Reconhecer o que está acontecendo comigo. Sentir uma tristeza, sentir uma vergonha, sentir uma ira, sentir qualquer coisa, reconheço, sem julgamento. Porque aqui não tem certo e errado.
Ai, não posso sentir raiva, ai, não posso fazer tal coisa. Não. Tudo está dentro do nosso comportamento humano. Mas a gente vai entender o porquê do nosso comportamento humano. Então, primeiro eu reconheço que aquilo ali está acontecendo, tendo consciência dessa emoção. Minha filha está saindo para tomar chuva. Eu vou fingir que está tudo bem. Somente tendo consciência dessa emoção que está presente. E então podemos promover a sua regulação. Ou seja, eu primeiro preciso reconhecer o que está acontecendo para escolher, dentro do meu repertório de ações, de fala, de comunicação, escolher como eu vou agir, como eu vou me comportar, como eu vou reagir àquela emoção que chegou. E aí o segundo passo, então, é aceitar. É simplesmente aceitar, sentir mesmo a emoção, permitir-se sentir, porque muitas vezes a gente quer logo se afastar, a gente quer negar, e aí, né, causa um imbróglio aqui dentro, aquela angústia, aquela coisa que fisicamente a gente não se sente bem, né? Muitas vezes dá mesmo aquele nó no estômago, ou enfim, né? Cada um tem uma reação aí, dor de barriga. Então a gente aceita o sentimento, a sensação corporal que veio com esse sentimento e permita que as emoções estejam ali presentes. A gente aceita que ela está ali. Eu não preciso imediatamente me livrar dessa emoção. Reconheço que senti, aceito a sensação, e mesmo que seja uma tristeza, porque está tudo bem a gente se sentir triste. Nós nos sentimos tristes em vários momentos durante o nosso dia, e a gente não precisa achar que a gente tem que ficar feliz o tempo todo. Não existe picos de felicidade constantes. A nossa vida cotidiana, ela é cheia de altos e baixos. A gente está o tempo inteiro reagindo às coisas que estão acontecendo e sentindo emoções, realmente. Então, eu aceito sem desejar fugir ou ceder a eles de forma automática, que é aquela questão de que eu não preciso me apegar à tristeza, à ira e ficar agarrada com ela. Não, não preciso. Aí o próximo passo é investigar, explorar o que está acontecendo, com abertura e sem julgamentos. Simplesmente entender. Sentir raiva? Foi por quê? O que aquela pessoa fez ou falou me incomodou? Sentir tristeza? Por quê? Me senti desrespeitada, magoada, injustiçada? A gente começa a investigar o que veio do ambiente, o que veio da nossa vida cotidiana, o que os nossos sentidos captaram, que me fez sentir daquela forma, ou pensar aquele pensamento. Então, dirigir a atenção para a experiência presente. O que está se passando no meu espaço mental nesse momento? E aí vem aquela curiosidade. É quando você coloca uma perspectiva diferente em cima de você mesmo. Nós somos o ser humano que estamos reagindo às coisas que estão acontecendo. Mas eu também sou o ser humano que estou pensando e refletindo sobre as coisas que estão acontecendo. Eu trago uma perspectiva diferente em relação às minhas respostas, ao meu comportamento. Dessa maneira, podemos deixar de alimentar pensamentos negativos e introduzir um espaço para uma resposta consciente, ao invés de uma reação automática. Ou seja, se sempre que eu sinto ira, eu respondo gritando, digamos, para mim, para o meu cérebro, então, porque eu já repeti esse comportamento muitas vezes, para o meu cérebro a reação correta é essa, porque é o que ele aprendeu. Toda vez que eu sinto ira, eu tenho que gritar. Então, toda vez que você sente ira, você grita e já nem sabe mais por que você faz isso. Isso é uma resposta automática, isso é quando a gente reage no piloto automático. Quando eu começo a investigar, aceitar, reconhecer, eu posso pesquisar aqui no meu leque de opções de comportamento, no meu repertório
Eu posso pesquisar outras reações que eu posso ter. Tudo bem. E se eu responder, mas não gritando, como é que seria? E se eu falar para aquela pessoa que o que ela fez me incomodou e eu não concordo, mas sem gritar, como seria? E aí a gente não se identifica. Ou seja, é o que a gente viu nos encontros passados como o distanciamento. Perceber claramente que nós não somos os processos que estão acontecendo. Ou seja, esse sentimento ele está passando por mim, mas ele não é meu. Eu não preciso me identificar. Eu sou raivoso. Eu sou mal-humorado. Não, você pode estar raivoso e estar mal-humorado. Trazendo um pouquinho mais para o lado da saúde, por exemplo, eu sou doente. Muito cuidado na comunicação, gente. Vamos começar a prestar muita atenção em como a gente verbaliza as coisas a partir de agora. Eu sou diabético. Eu sou hipertenso. Será que você não está doente nesse momento? Ou está hipertenso? E, de repente, se você mudar o seu estilo de vida, mudar as coisas que estão te fazendo mal, você vai deixar de estar naquele estado que é passageiro, não se identificar nem com a emoção, nem com a doença, nem com a alegria, nem com a tristeza, né? É aquela questão do isto também passará. Tudo vai passar, né? A impermanência. Então a gente tem que lidar com a impermanência, tanto para as coisas boas que estão me dando prazer e alegria, tanto para as coisas ruins que não estão agregando em nada para minha vida. Então eu não preciso realmente me identificar com aquilo e segurar aquilo para mim. E aí ele termina esse parágrafo dizendo: é possível observar sentimentos e emoções de uma forma descentrada, reconhecendo que aquele é um momento de sofrimento, no qual devemos ser gentis e tolerantes para com nós mesmos. Então fica aí, reconhecer, aceitar, investigar e não se identificar, para a gente praticar no dia a dia, porque é uma prática constante. E a gente vai partir agora, então, para a prática. E para a prática, eu trouxe mais um pequeno texto, dessa vez do livro Atenção Plena, de Jon Kabat-Zinn, em que ele fala assim: na prática da atenção plena, cada um de nós traz os próprios talentos para a aventura. Sabe, durante a condução da prática, que eu digo assim, não tem certo nem errado, só vai. É isso. Porque cada um vai estar passando por uma experiência diferente. E a sua experiência ela é única, porque você traz para a sua experiência tudo que você já viveu até hoje. Tudo que você já viveu na tua história, tudo que você viveu hoje no seu dia, a agitação, os desentendimentos, as alegrias, as conquistas, tudo isso a gente traz. Então, traga os seus próprios talentos para a aventura. Além disso, não podemos deixar de usar e tomar como base tudo o que veio antes em nossa vida, ainda que grande parte nos cause dor, talvez até no dia de hoje. Tomar a consciência de si é uma habilidade. Muitas vezes estamos tão familiarizados e é totalmente desconhecida ao mesmo tempo. Portanto, desenvolver a atenção plena que estamos buscando aqui, na verdade, é simplesmente cultivar um recurso que já possuímos. E isso não exige que você vá a algum lugar ou faça algo muito diferente. Você já tem tudo o que você precisa. Apenas precisa aprender a habitar a sua mente e não deixá-la desgovernada. É o que podemos chamar do modo de existência. Ou seja, você estar consciente que você existe. Então, a gente vai partir para a prática agora. Vamos fazer uma prática aí de 10, 12 minutos. E eu sempre menciono o tempo da prática, que é para a mente não ficar preocupada,
está demorando, vai demorar para acabar, estou com fome, tenho que dormir. Deixa o tempo existir nesse período de tempo. A gente observa a nossa postura, porque muitas vezes a gente está ou na cama, ou no sofá, ou numa cadeira que não é tão confortável, e a gente acaba ficando com os ombros caídos, as costas curvadas. Eu vou soltar a apresentação aqui para ficar mais... para a apresentação. Aqui. Assim. E não tem também uma postura certa. Existe uma postura em que você esteja confortável, porém com essa observação de como é que está a sua postura. Está com uma postura ereta, uma postura digna, uma postura altiva. Se coloque numa postura. Então, observa a tua coluna, observa a tua cervical. Normalmente são os pontos, né, que a gente tem mais erros de postura, que é a base da coluna e aqui na cervical, no começo do pescoço. Procura abrir os ombros, sem tensão, mas sem deixar o ombro caído. Então, quando a gente inspira, e a gente pode fazer juntos agora uma inspiração profunda, a gente inspira e automaticamente eu encho bem o pulmão, automaticamente meu peito abre, meu ombro vai para o lugar. E a gente pode soltar o ar e manter esse alinhamento, manter essa postura. Nessa prática de hoje, vou convidar vocês para começar a prática com os olhos abertos. E a gente vai treinar a atenção de um modo um pouco diferente hoje. Então, se você estiver segurando o celular, pode apoiar o celular, só precisa me ouvir, não precisa me ver. Apoie suas mãos, apoie seus pés. E por 2 ou 3 vezes, repita essa inspiração bem profunda, enchendo bem os pulmões. Solta. Com os olhos abertos ou semi-fechados, escolha um ponto à sua frente, onde você possa fixar o seu olhar. De preferência fora da tela. Um ponto na parede, um quadro, um livro, algum lugar no teu quarto, na tua sala, qualquer lugar que seja um conforto para você fixar o teu olhar. Nesse momento, a gente vai apenas respirar, sentindo o movimento do nosso corpo durante essa respiração. E com o teu olhar nesse ponto. É comum que isso vá sair de foco, que o ponto vai começar a se mesclar com outras coisas e tá tudo bem, deixa acontecer o que tiver que acontecer. Talvez algumas cores se misturem. Apenas respire. Sinta o movimento do seu corpo enquanto você respira. E observa esse ponto à sua frente. Agora, mantendo a atenção nesse foco de onde está o seu olhar, sem mudar o foco do seu olhar. Comece a perceber o que tem em volta de você. Provavelmente você está na sua casa, num ambiente conhecido, em que você não precisa se virar para ver o que tem em volta. Comece a ampliar esse foco da sua visão para o que está ao seu redor. O que tem do lado direito, o que tem do lado esquerdo,
O que tem atrás de você? Talvez você esteja usando a imaginação, a memória, para recriar esse ambiente. Tente se lembrar ou recriar outros detalhes. Isso. Muito bem. Então, gentilmente, você pode ir fechando os seus olhos e perceber se essa imagem ainda está na sua mente. Se mesmo de olhos fechados, você consegue visualizar esse espaço. De olhos fechados agora, percorra mentalmente o ambiente. Se lembre dos móveis, dos objetos. O que mais tem ao seu redor? Qualquer distração que vier, apenas perceba que a distração chegou e deixe-a passar. Enquanto de olhos fechados você percebe e enxerga o seu ambiente, perceba a si mesmo dentro do ambiente onde você está. Perceba o seu corpo sentado. Perceba os pontos de apoio onde a sua perna está encostando na cadeira, ou no sofá, ou na cama, ou no chão. Seu quadril, suas costas. Perceba o espaço que o seu corpo ocupa no espaço. Repare no movimento sutil que o seu corpo faz enquanto você respira. Deixe a respiração no seu próprio ritmo. Não precisa mudar nada. Isso. Muito bem. Talvez tenham sons no ambiente, interrupções, pessoas, e não importa. Apenas perceba a presença dessas distrações e deixe-as passar. Isso. Muito bem. Permita que o seu corpo apenas respire. Esteja atento e consciente a todas as sensações que vierem. Não tem certo e nem errado. Todas as sensações e percepções são válidas.
são parte da sua experiência. Observe-as com curiosidade, sem se apegar a nenhuma. Esteja atento e presente para as tensões no seu corpo. Percorra mentalmente o seu corpo em busca de algum desconforto ou tensão. E caso haja, simplesmente direcione a sua respiração para esse local, procurando desfazer a tensão. Desfazer todo e qualquer desconforto. Confia no seu corpo. Deixa o corpo te guiar. Muito bem. Respire naturalmente no seu próprio fluxo. E agora, mais uma vez, de olhos fechados ainda, mas como se você abrisse os olhos, enxergue todo o ambiente à sua volta. Como se de repente acendesse a luz. E você pudesse enxergar o que você já sabia que estava lá, mas não estava vendo. Observe e perceba cada detalhe. Sem deixar de notar como você se sente e quais são as suas percepções nesse momento. Explore, permita-se. Esteja presente. Isso. Muito bem. E então, lentamente, bem lentamente, se o seu ambiente estiver muito iluminado, vá abrindo os seus olhos. Procure abrir os olhos com foco naquele objeto, naquele ponto inicial, quando você começou a sua prática. E então, agora, movimentando os olhos, dessa vez abertos, perceba o ambiente. Perceba que talvez existam detalhes que você nunca tinha reparado e passa por eles todos os dias. E que de tanto ver aquele quadro, aquela gravura, aquela bagunça, aquele rabisco, você já nem repara mais nele. Quantas coisas passam quando a gente está distraído. E assim, já de olhos abertos, você pode encerrar
a sua prática. Quiser se espreguiçar, mexer um pouco o corpo, fique à vontade. Para você que está assistindo a gravação, me conta nos comentários como é que foi essa prática para você, quais foram os seus desafios e as suas descobertas, que eu vou gostar muito de saber. E para quem está aqui ao vivo, eu vou agora encerrar a gravação, e quem quiser compartilhar, fica à vontade. Ou também, se quiser se recolher e aproveitar esse momento de serenidade, de gentileza, para ficar mais introspectivo, também esteja muito à vontade. Bom, para quem está na gravação, agradeço a presença e uma boa noite.